Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas desta terra de diversidade invejável, de pradarias que se perdem lá no horizonte e avançam fronteiras onde a língua se modifica, de uma serra que abranda no planalto e se faz rasteira num litoral que se transforma numa pelagem oveira, manchada então de enormes lagoas de água doce. Buenas aos gaúchos desguaritados da terra-mãe, que vivem lá em outras querências, e aos patrícios que nos assistem e têm um apreço especial por nós, gaúchos. Já estamos no partidor, para a largada de mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E o tema de hoje é a continuação, como o segundo bloco, das crenças e superstições do gaúcho. Um assunto curioso e até cativante, que até me sinto muito à vontade e faceiro, como lagarto em galinheiro de fazenda de Cusco Cego. Oi, galera, que coisa buenacha. Depois desse introito, eu quero fazer um agradecimento especial também, como presidente do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, ao historiador militar e jornalista, presidente emérito e um dos fundadores do nosso instituto, o coronel Cláudio Moreira Bento, que em ofício a mim dirigido, datado de 7 de julho último, ele fez a seguinte menção: Bento Manuel Ribeiro, orgulhoso do tenente Osório haver rompido então o cerco de uma batalha, teria-lhe dito o seguinte: tenho certeza que no futuro levarás a tua lança mais longe do que a levei. E essa certeza eu tenho, de que levarás mais alto e mais longe o Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul do que eu levei e que eu possa viver para ver. Esta mensagem incentivadora veio então do Coronel Bento, dirigida a mim. Ele digo, Coronel Bento, o senhor terá a oportunidade de ver, e é um compromisso meu. Fico muito lisonjeado então do senhor comparar a responsabilidade que agora tenho em frente ao Instituto com a nobre atitude do Coronel Bento Manuel Ribeiro e o grande Osório, que na época era alferes na campanha cisplatina. Dois guerreiros então de grande valor que lutaram pela integridade da nossa pátria, do nosso Brasil. Graças, Coronel Bento. Bueno, gauchada, no primeiro bloco, que foi no último domingo, nós assuntamos sobre algumas superstições do gaúcho. E hoje vamos apresentar algumas crenças. E recordando, crenças e superstições fazem parte da cultura do nosso povo. Mas as crenças, o que são mesmo? Explico então. É quando o vivente, não encontrando lógica para os fenômenos, cria suas próprias explicações. E as superstições são as crenças quando envolve o medo das suas consequências. Às vezes, crenças e superstições, elas se misturam. E por certo, tanto uma com a outra, o gaúcho procura respeitar. Lembrando que o gaúcho não tem medo, capaz que vai ter, só tem receio, medo jamais. Ui, galera. Bueno, da natureza nós poderíamos encher um peçoelo graúdo com elementos que contribuem então para o cabedal de crendices do gaúcho. Basta olhar para o céu e lá está a lua, o astro que amadrinha os apaixonados. A lua tem muita influência na vida do campesino. Inclusive, acredita-se que pode causar verrugas se apontar o dedo para ela. Opa! Também, se olhar para a lua, você pode ver o São Jorge montado em seu cavalo, e tem uma lenda a respeito, que deve ter origem lá na Umbanda. Mas disse que a lua crescente é boa para podar árvores e fazer as semeaduras. A lua crescente é própria para botar galinha no choco. E para que os ovos não gorem, deve-se colocar um prego ou parafuso enferrujado no ninho. Importante isso. Se a lua é capaz de afetar as marés,
Então pode afetar nosso corpo, que tem 70% de água. Disse que as melenas cortadas, tanto dos peões como das prendas, isso lá na fase minguante, elas crescem mais devagar. Na lua crescente, elas crescem mais ligeiro. Então na lua nova, a cabeleira fica mais forte. Oi, galera! Na lua minguante, se planta de tudo, aquilo que está debaixo da terra, como por exemplo as batatas. Na lua minguante, se corta a madeira para as construções, para a feitura de móveis, para fazer carretas e outras coisas más, pois é a época que não dá o tal do caruncho. E a lua minguante não é boa para enfrenar os animais, pois os bichos ficam mais lerdos. Mas é a lua buenacha para as castrações, pois evita-se as hemorragias. Não se deve deixar os panos do recém-nascido no varal à luz do luar, pois então o rebento terá cólicas. Se isso acontecer, a mãe com o filho nos braços, o mostra para a lua e reza esta oração. Lua, luar, me deste este filho, então me ajuda a criar. Nada mais justo. Bueno, o gado no campo precisa de sal nos coxos, mas é bom fornecer o produto na lua nova. Para os plantadores de legumes como o alface, o repolho, a couve, a lua boa é o quarto minguante. Se quiser que a planta dê bastante folhas, plante na lua nova. Mas não esqueça que a sexta-feira da minguante é o dia do temível lobisomem. Então, evite as encruzilhadas. Se ouvir as troperias do meio homem, meio lobo, não adianta rezar, pois elas só cessam depois que os galos cantam pela terceira vez. E o tempo? Bueno, o gaúcho, observando a natureza, ele crê que o tempo vai se comportar de acordo com o movimento dos animais. Como é que o gaúcho sabe então que vai chover? Ora, se ele enxergar um sapo com a boca cheia de gosma, em seguida esse sapo mergulhar na água, é chuva certa. Se ele ver formigas de asas em grande revoada pelos campos, é água que vem do céu, de fazer Cusco tomar água de pé. Se virem os cavalos galopando e se coiceando, e os peixes dando rabanada nos açudes, é chuva também. Se enxergarem os dois galos em penosa briga, distribuindo mortais esporadas um no outro, e a galinhada ao redor ciscando no chão, é chuva igual. Mas que barbaridade! Tia Casturina dizia lá no campo que se o gato dela estivesse passando a pata na orelha direita e o Cusco ficasse o tempo todo se lambendo, podia contar com água derramada do céu. Mas que observação interessante! Canto de saracura, isso no amanhecer e o ronco de bugios, no final da tarde, é chuva certa. Entre mentes, se virem os corvos voando muito alto na região, não é chuva, mas é friagem que está vindo. E é bom guardar lenha próximo do fogão porque a mamangava vai entrar pelas frestas do rancho. Mamangava, para quem não sabe, é o frio chegando. Oi, galera! Mas há também outros prenúncios de que a chuva está próxima, como as nuvens do tipo rabo de galo. 3 dias seguidos de vento norte, aquele vento quente, também é sinal de campo alagado, por certo. O vento norte é daqueles ventos de atiçar as cobras cascavéis e fazem elas bater guiso de forma intermitente. É crença que se chovesse na primeira terça-feira do mês, podia contar que a chuva durava 15 dias seguidos. E geada em cima do barro é sinal de chuva vindo em 2 ou 3 dias. Observar os marimbondos que estão voando ao redor da sua lexiguana. Eles estão calafetando os buracos. Pode contar que vem chuva para vários dias. Oi, galera! Bueno, só falamos em chuva, mas se o pôr do sol avermelhar o firmamento, então é sinal de estiagem. Bueno, gauchada, vejamos então outras crenças do cotidiano do gaúcho. O sono não vem e garrou rumo para outras paragens? Basta colocar sob o travesseiro um esporão de quero-quero, que o sono logo encontra o seu caminho. Colocar uma vara de cipó debaixo da cama é o remédio para afugentar as cobras e impede que elas entrem no quarto. Lembrei de uma agora. E assobiar à noite no campo.
não é um passatempo aconselhável, pois chama as cobras, chomico. É crença que se uma mulher grávida portar uma chave no seio ou então num cordão que toque o seio, a criança pode nascer com o lábio leporino. Melhor não arriscar. Também se beber água em copo lascado na borda, o efeito é o mesmo no lábio da criança. E a criança do povoeiro também, que se a gestante apresentar a barriga arredondada, nascerá uma prenda. Se a barriga mostrar-se pontuda, virá um chiru. Quem sabe? Para fazer um cusco parado e uivar à noite, pegue um chinelo de couro e bata no assoalho do rancho por 3 vezes e depois deixe o chinelo com a sola olhando para o teto. Para já o cusco pare de uivar. Alá, puxa céu. Tu gaúcho, tu que mora no campo, na colônia, e no teu galinheiro alguma galinha se bota a cantar como um galo, e acontece. Destine a imitadora do galo para a panela, pois é prenúncio de desordens em casa. Se o galo cantar na tua porta, vai esquentando água para o mate, pois tem visita que vai dar o ar da graça no teu rancho. Te prepare. A madeira da aroeira, a madeira do bugre, nos matos aqui no Rio Grande do Sul, é especial para se preparar esteios, preparar moirões, né? E dura uma vida inteira, pois tem um cerno que o tempo não corrói. O brabo é que essas árvores, elas emitem eflúvios que causam alergia nos viventes. Então, antes de atacar o tronco a machado, saudar por 3 vezes com profundo respeito o vegetal. E é prudente fazer o seguinte ritual. Se é de manhã, disse, boa tarde, comadre aroeira, ou boa tarde, compadre bugre. Se for de tarde, bom dia, comadre aroeira, ou bom dia, compadre bugre. É uma simpatia, cumprimentando a planta medonha ao contrário do tempo. Se é de manhã, se diz boa tarde. Se é de tarde, se diz bom dia. Vivente, e a tua lavoura? Não está rendendo o que tu esperavas? Pendure então uma caveira de boi, mas tem que ser de boi. Então pendure numa estaca ou numa árvore que ela espanta as aves que comem as sementes que tu plantou e também retira o mal olhado. Para espantar as pragas das lavouras, principalmente as lagartas, basta fazer um esconjuro dirigido a elas, amaldiçoando então em nome de São Pedro, em nome de São Paulo e todos os santos que tu te lembrares, decretando então que abandone a lavoura. O esconjuro deverá ser lançado numa sexta-feira, antes do sol raiar, em 3 cantos da lavoura, ficando livre um ponto, né, para que elas possam sair após o esconjuro. Oi, galera, diz que é efeito imediato, segundo os antigos. E o Rio Grande, ele é cheio de histórias de guardados, de tesouros enterrados. Disse que, nos antigamente, os fazendeiros, os barões, os homens de posses, quando perseguidos, adoentados e próximos da morte, ou simplesmente para esconder as riquezas, eles enterravam as suas moedas ou objetos de valor. E para guardar o local dos intrusos, eles tiravam a vida de um escravo e enterravam junto do tesouro. Uma barbaridade. E é por isso que muitos locais perdidos pelo Rio Grande afora têm fama de serem assombrados. Relatos dos antigos contam de jornadas de homens cavocando o chão para retirar esses tesouros. Então, abaixo de fenômenos sobrenaturais, acontecendo então coisas que a razão não admite, como o dia passar para a noite, ou a noite passar para o dia, muita ventania, chuvisqueiro, cerração, tormentas, raios, gritarias, uivos, que coisa de louco. E o vivente então precisava ter coragem para permanecer na faina e cavar o tesouro. O segredo era não abrir a boca, não falar nada. Se falasse alguma palavra, desaparecia tudo, inclusive o assombro. Oi, galera! Crente na divindade, então o gaúcho ele se alimenta de crenças de que os objetos perdidos também apareciam, né, ou aparecem acendendo-se velas ao negrinho do pastoreio. O tal fogo fato, muito comum na campanha e os campos de cima da serra, em razão da gordura da terra, é uma manifestação natural de combustão espontânea. O fogo fato é conhecido pelos indígenas como boitatá, a tal cobra de fogo, que até virou lenda
e tem acreditação pelo povoeiro. O gaúcho diz que o tal fogo, o boitatá, persegue os viventes no campo. Se estiver a cavalo, o jeito é desatar o laço dos tentos, deixando somente preso a chincha dos arreios. Isso pela presilha, deixando o laço então de arrasto no terreno. Então o boitatá, atraído pelo ferro, pela argola, ele se prende à argola do laço e assim vai se arrastando por todo o trajeto, desistindo então de perseguir o gaúcho montado. Também me criei com uma crença de que o boitatá comia as unhas dos piás quebras, dos piás que tinham o caipora no lombo, os piás arteiros. Qual piá que se criou no campo que não fazia artes? Difícil como achar, então, caveira de burra. Então, à noite, quando eu saía no campo, para alguma precisão, andava sempre com as mãos nos bolsos para proteger as unhas. Vai que me aparecia a cobra de fogo, o boitatá. Precaução nunca era demais. No primeiro bloco nós falamos do saci, que aperta o peito das pessoas durante o sono, trazendo pesadelos. Mas durante o dia ele costuma correr atrás dos animais, monta nos cavalos, dá nó nas suas crinas e até disse que ele chupa o sangue dos animais. O saci gosta muito de assobiar e a ele são atribuídas as coisas que dão errado. Ele entra nas casas, nos ranchos, apaga o fogo, faz queimar as comidas, seca a água das vasilhas. Ele dá muito trabalho às pessoas escondendo os objetos que dificilmente serão encontrados. Então, o seu principal divertimento é atrapalhar as pessoas, né, para que elas se percam também. E ele aparece na frente do vivente como um redemoinho de vento, fazendo a poeira levantar. E para espantá-lo, é só jogar uma faca no redemoinho e chamar pelo seu nome. Diz que o pestinha some. Verdade? Quem sabe? E enterrar o umbigo das crianças na mangueira da fazenda, na mangueira da estância ou então na propriedade, disse que faz os pequenos, né, agarrarem gosto pela terra, onde nasceram. Meu umbigo está enterrado na mangueira lá da minha avó paterna, lá na Várzea das Contendas, lá em São Chico de Paula. Por certo, eu tenho muita saudade daquele lugar. E o efeito é verdadeiro. Outra crença do gaúcho é de que não é bom urinar na água, pois seria o mesmo que urinar na madrinha. Mas que barbaridade! Jogar terra sobre o caixão do morto. Isso jogado pelos familiares. É um costume e uma crença de que o morto vai seguir o seu caminho e não ficará por ali. Do pó viestes, ao pó voltarás. Está escrito no livro sagrado Macanudo, que é a Bíblia. E jogar um punhado de terra sobre o caixão do defunto é o ato da família, então, que caracteriza o fim daquele momento. Se alguém da família, então, não o fizer, disse que o morto não segue o seu caminho. Os talheres despencando na mesa, caindo no chão, é a visita certa também. Se for um garfo, a visita será de um peão. Se forem facas ou colheres, a visita, então, será de prendas. E as crenças sobre a Sexta-feira Santa? Oi, galera, são muitas e variam de região para região aqui no Velho Rio Grande. Vejamos as mais comuns. Na Quinta-feira Santa, se cortava o pão, né, para que não se usasse instrumento cortante na sexta-feira. Não se ia para a rua, não se falava alto, não se escutava música de jeito nenhum. O leite era tirado no dia anterior, sob pena de sair sangue do úbere da vaca. Era um perigo. Não se andava a cavalo, não se andava de carreta. Disse que lá em 1870 havia uma lei em Porto Alegre que proibia a circulação e o vivente, que fosse pego montado ou conduzindo um veículo de tração animal, diz que pagava multa. Vejam só. Lida campeira também era proibida na Sexta-feira Santa. Lidar com a criação, com faca na cintura, mexer com laço. Era perigoso o vivente rodar com o cavalo, né, com o animal, se pisar e ainda ficar enrolado na corda do laço. O comércio também não abria de jeito nenhum. Jogatina, que esperança, era uma heresia. E há casos ocorridos no interior que se sentiu o cheiro forte do enxofre, que até relato no meu livro No Campo dos Contos, Contos de Campo. Para evitar dores de cabeça o ano inteiro, disse que era só pentear os cabelos antes do nascer do sol na Sexta-feira Santa. Antes do amanhecer,
colher as ervas no campo por estarem bentas. Imagine, bentas com as lágrimas de Nossa Senhora. E as imagens dos santos na Sexta-feira Santa também eram cobertas com panos roxos e viradas então para a parede dos oratórios. Também não se podia ralhar ou dar umas palmadas educativas no piazeto na Sexta-feira Santa. Porém, no sábado, era dia de tirar as aleluias das artes feitas no dia sagrado. Também não se varria o rancho e muitos também não acendiam fogo. Fazer bailes, então, na Sexta-feira Santa? Nem pensar. Eu tenho notícias que, certa feita lá em São Chico de Paula, onde nasceu a minha mãezinha, que um vivente resolveu não dar atenção para as crenças do poveiro, no respeito ao santo dia, e decidiu fazer um baile na sua casa na Sexta-feira Santa. O bailezito, então, regado a comilança e beberagem, animado com gaita e violão, diz que transcorreu dentro dos conformes, os dançadores se divertindo à la farta. Até gente de fora, desconhecida e muito dançadeira, esteve presente nesse baile. Porém, no outro dia, o dono da casa enlouqueceu ao ver que o assoalho da casa onde o povo dançou estava todo marcado de ferraduras. Pois é, o desconhecido que dançou uma barbaridade era o próprio capeta que dançou junto com eles. Credo em cruz, não se brinca com coisa séria. Bueno, gauchada, por hora então encerramos esse Prosa de Galpão, com o segundo bloco, tratando das crenças do nosso gaúcho, que são explicadas de forma que ele entende, uma vez que a razão não explica. Com esse programa, então, nós concluímos as superstições e crenças do gaúcho, escolhida entre as mais curiosas para brindar o nosso fiel público de todos os domingos. Lembrando que superstições e crenças fazem parte da cultura gaúcha. E no próximo domingo estarei de volta com mais um interessante tema. Te aprume com mate bem cevado e me acompanhe então em mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.